Olá! Que alegria! 10º encontro 2025, Jornada Mochila Cheia. Se você está aqui, provavelmente tem acompanhado, enchido sua mochila, aprendido habilidades socioemocionais para te ajudar a regular emoções e ações e assim ter uma vida muito mais valorosa. Hoje eu vou trazer para você 2 últimas ferramentas e vou apresentar ao final dessa live uma oferta imperdível para aqueles que desejam fazer parte desse time e também trabalhar com treino de habilidades socioemocionais. Se você é psicólogo, psicopedagogo, trabalha em instituição educacional, na igreja, enfim, se você quer fazer parte desse time, eu trago para você uma oferta imperdível, um cupom que não tem como você não agarrar e desfrutar. Mas antes disso, vamos trabalhar. Eu estou aqui com o nosso checklist aberto, aqui no módulo de regulação emocional. Lembrar você que nós já passamos por todos esses outros módulos no nosso treinamento, falamos sobre mente e comportamento, sobre habilidades de mindfulness, efetividade interpessoal, tolerância ao mal-estar e já trabalhamos quase todas as ferramentas aqui do Jornada de Regulação Emocional. Antes de passar para as novas ferramentas e últimas de 2025 que a gente vai apresentar, eu quero fazer um recap, como sempre faço com vocês. Isso é uma estratégia didática para que a gente faça um link na memória do seu trainee que está com você, com seu cliente, com seu aluno, com seu paciente, enfim, com a sua equipe, que você possa sempre fazer um recap para dar alusão, para lembrar onde está aquilo que talvez ele tenha perdido, tá bom? Então, no nosso encontro passado, eu compartilhei algumas ferramentas de regulação emocional. Falei sobre Antecipe, uma estratégia poderosa que nos tira da procrastinação, do não saber o que fazer frente a um problema de desregulação emocional para uma proatividade planejada, positiva. E ali nós temos 5 passos que eu descrevi no encontro passado. Se você não assistiu, tem dúvida, visita a nossa live da semana retrasada que eu falo e detalho tudo para você ali, tá bom? A outra ferramenta que eu compartilhei foi manejando emoções extremas. Lembrando que essas ferramentas elas já estão no final do nosso treinamento. Por quê? Porque elas demandam que você conheça ferramentas básicas que estão inseridas no passo a passo delas. Manejando emoções extremas convida você a praticar mindfulness, saber o que fazer em mindfulness, que é observar e descrever. Convida você a verificar fatos, como eu faço isso? E convida você, frente a essa situação, dar o passo seguinte. E aí, poder, então, escolher o que fazer, experimentar habilidades para que você possa se regular efetivamente. Deixei como tarefa de casa treino de mindfulness através dos áudios que eu gravei. Lá no seu caderno digital, Jornada Mochila Cheia, no módulo Mindfulness, você tem ali, na seção áudios de mindfulness. Eu gravei 8 áudios para você treinar, praticar mindfulness ouvindo. Então, ali eu deixei para que você treinasse. É essa a capinha aqui, ó, que mostra, porque nós estamos trabalhando na modularidade de regulação emocional, mais ainda convite a práticas de mindfulness, ok? Para que a gente possa trazer a nossa mente à linha de base, a respiração, o corpo, e aí sim, depois que a gente traz, depois que a gente acolhe a emoção, aceita, a gente vai fazer o que é efetivo fazer. Aí sim você lança a mão das ferramentas que você já aprendeu. Se você não aprendeu, mais um convite para que você conheça o Jornada Mochila Cheia e aprenda todas essas ferramentas que a gente está compartilhando aqui. Vamos para o nosso encontro final. Hoje eu trago para vocês aqui a ferramenta de regulação emocional chamada Não Está Funcionando. Olha a sugestividade dessa ferramenta. Não está funcionando. Marsha Linehan teve o cuidado de pensar no nome de cada ferramenta para ajudar você, ajudar a mim que precisa no momento exato. Não está funcionando. E aí você vai lançar a mão da ferramenta. Então você já conhece as ferramentas, porém algo está acontecendo que você está tentando fazer ou tentou e não está funcionando. Valiosíssima. Ela vai mostrar para você que não é que a ferramenta não funciona, é que algo está deixando de ser considerado. E ela vai iluminar a situação, a contingência, para que você consiga identificar o que é que está acontecendo e então faça o que é efetivo fazer para que funcione. Outra habilidade que a gente vai ver nessa noite é
análise Missing Link, e a gente vai fechar a modularidade de mente e comportamento com a última ferramenta fundamental, que é aquela que checa. Lembra que a gente estudou análise em cadeia? Aquela primeira ferramenta onde a gente vê, levanta a problemática, consegue identificar os fatores relacionados ao problema, seja fator de vulnerabilidade, seja os eventos antecedentes, os links, seja, né, o próprio comportamento problema que se apresenta, os eventos consequentes, enfim. Ali a gente tinha uma análise comportamental para compreender, mapear aonde está inserido o problema. A análise Missing é diferente, vocês vão entender. A gente vai ver o que eu deixei de fazer efetivamente para evitar o problema. Que fator eu não considerei? Então a gente vai ver. E ao final eu tenho uma surpresa para vocês, um spoiler, é que vocês também podem fazer parte deste time. Você que se identifica, que percebe que tem habilidades, que deseja abraçar essa corrente de treino de habilidades socioemocionais, você profissional, você estudante, você que fez o treinamento e agora gostaria de trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com treino de habilidades socioemocionais. A Jornada Mochila Cheia, ela está preparada numa biblioteca digital, toda preparada. Tudo isso que vocês assistiram, todos esses slides, todos os infográficos, todos os cartões lembretes, todos os monitoramentos, todas as aulas gravadas para lhe ajudar a iniciar essa jornada estão preparadas e todas juntas em um só lugar. Ao final eu vou apresentar um cupom irresistível para você. Vamos lá. Então, gente, olha aí, nós já vimos no nosso checklist que isso é uma das ferramentas que faz parte da biblioteca digital. Essa é uma ferramenta de monitoramento. Vocês percebem que sempre eu tenho apresentado o checklist para vocês. A gente precisa entregar para o cliente, precisa entregar para a nossa equipe que está sendo treinada em soft skills, então a gente entrega. Esse checklist já foi todo atendido aqui nesses 10 encontros, e a gente hoje vai fechar com essas duas últimas ferramentas. Você pode fazer esse treinamento, lógico, diversas formas. Essa modularidade que eu dei foi o meu modelo Pocket de 10 encontros, mas a gente dá em 24, em 48, em 12. Quem vai definir e organizar com muita responsabilidade é você, tá? Junto com o seu público. Vamos para a primeira ferramenta do nosso 10º e último encontro. Não está funcionando. Vamos ver os 6 passos sugeridos pela DBT para que a gente possa verificar, checar o que está acontecendo para que eu chegue a essa conclusão que não está funcionando. Será que realmente não está funcionando? Então vamos entender. A proposta dessa ferramenta é antecipar fatores que interferem na solução de problemas. Então vejam que a gente sempre vai trabalhar de forma planejada. Primeiro de tudo, eu preciso verificar a minha sensibilidade biológica. E isso implica em perceber várias questões. Você pode estar no momento de desregulação emocional provocado por uma questão medicamentosa, por uma questão situacional familiar, por uma questão hormonal. Então você precisa levar em consideração a sua sensibilidade biológica em relação a esses fatores. Lembra que nós falamos que esse treinamento é especialmente voltado para pessoas com alta vulnerabilidade emocional? Pessoas que têm 3 características, eu vou repetir, eu gosto sempre de reforçar. O que significa essa alta vulnerabilidade emocional, segundo a teoria de Marsha Linehan? Ela vai falar para a gente que a primeira característica é o quê? Uma alta sensibilidade aos estímulos. A segunda, uma alta reatividade a esses estímulos. E a terceira, a dificuldade de voltar à linha de base. Então, se eu já carrego essa sensibilidade biológica, e aí é que está, eu preciso, em mindfulness, tomar consciência disso. Primeira coisa. Será que isso é decorrente da minha sensibilidade biológica? E para isso a gente convida a ferramenta sinalizada por mim agora há pouco, a análise em cadeia. Eu preciso levar em consideração cada elo dessa cadeia, os fatores de vulnerabilidade, os eventos desencadeantes, fazer a minha análise em cadeia, os links até que esse comportamento problema tenha se apresentado. Digamos que eu tenha caído em compulsão alimentar, ou droga, álcool, sexo, enfim, caído numa compulsão ou de
uma discussão, uma desregulação, né? Gritei, xinguei. Então, frente a essa situação, eu preciso analisar esses fatores para cada vez tomar mais consciência, porque a nossa mudança, gente, ela vem basicamente da nossa consciência. Se você não toma consciência de onde está vindo, lembra que eu falei lá no início do treinamento? Nada é por acaso, não existe do nada aleatório, não é aleatório. Existe uma causa. E a análise em cadeia nos convida a encontrar essa causa, ok? Ver as consequências, ver os impactos que causa esse comportamento, ver o que antecede esse comportamento para ganhar consciência e conseguir monitorar isso e evitar determinadas situações e me antecipar a elas com outras habilidades. Então eu falei da questão da sensibilidade biológica. O segundo passo da ferramenta não está funcionando é verificar suas habilidades. Você precisa verificar suas habilidades. Então nós estamos fazendo um checklist. Espera aí, eu chequei a minha sensibilidade biológica, eu chequei as ferramentas que eu já usei, que eu tenho disponível, eu estou usando, ou eu tenho e não estou usando, não estou praticando? Será por isso que não está funcionando? Então, consciente e intencionalmente, acesse a sua mochila de ferramentas. Sabe, gente, não é para a gente fazer e ter mais um certificado de um treinamento. Não é sobre isso. É sobre permitir que esse treinamento nos atravesse e nos transforme e nos ajude a viver uma vida valorosa, a sair de um sofrimento, a sair do lugar de eu não consigo, vai ser sempre assim, é possível sim fazer diferente. Então, verifique sua mochila, veja as ferramentas. E a gente tem todas essas ferramentas. Pode até usar como mecanismo de defesa, de racionalização, a desculpa das questões, mas não justifica mais, porque agora eu já sei o que fazer, e talvez tenha algumas questões me impedindo, e nós vamos ver na outra ferramenta, vocês vão entender o link sobre isso que eu estou falando. Por que eu tenho e não uso? Por que eu já sei e não estou usando? Mas antes, vamos fechar essas 6 questões aí. Terceiro ponto, verifique a presença de reforços. O que significa isso? O que está reforçando o seu comportamento inadequado? Qual a consequência? E se você tem dúvidas sobre isso, assista a aula de estratégias para modificar comportamentos, que está gravada, que vai lembrar você a respeito das formas de reforço. Nós falamos sobre o reforço positivo, negativo, sobre a punição positiva e a negativa. E nós explicamos como se manifesta isso no condicionamento do comportamento. E se eu não tenho consciência disso, eu vou ser refém. Eu não vou poder modificar a minha condição. Aquele é o terceiro ponto. O quarto ponto dessa ferramenta, e não menos importante, é verificar seu humor. Em mindfulness, tome consciência do seu humor. Como está seu humor? E quando a gente fala em humor, a gente lembra de pensamentos automáticos, e por isso eu trouxe para relembrar esse slide aqui, ó. Como é que eu identifico pensamentos automáticos? Vocês lembram, quando nós trabalhamos algumas ferramentas? Eu preciso me perguntar o que estava passando na minha cabeça quando eu me senti disfórico, ou seja, quando eu estava de boa e agora eu estou irritado, estressado, triste, apático, enfim, mudou. Eu estava de um jeito e estou de outro. Ali mora um pensamento automático, e nós já vimos que os pensamentos não necessariamente são verdades, mas sim, sempre tem força de verdade. E por ter força de verdade, eles evocam emoções e respostas a essas emoções, comportamentos. E aí, o prejuízo já está instalado. Eu posso ficar triste e ficar embotada, me isolar, eu posso ficar irritada e partir um comportamento agressivo, ou para um consumo inadequado, enfim. Então, a primeira questão que eu destaquei aqui, falando de pensamentos automáticos, era a respeito da disforia, dessa mudança de humor. A segunda era se eu estou inclinado a me comportar de uma maneira disfuncional, ou a evitar me comportar de uma maneira funcional. Ali também reside, é um sinal que tem um pensamento automático. E também quando você se observa num estado emocional angustiante, com aquelas respostas fisiológicas, nós estudamos duas aulas sobre ansiedade lá, falamos sobre o que acontece no nosso corpo, sobre o sistema nervoso
simpático, parasimpático, o eixo, né, hipotálamo, hipófise, glândulas suprarrenais, o que isso tem a ver, falamos sobre neurociência, expliquei para vocês, compartilhei, é fundamental tomar consciência para desmistificar essa questão da ansiedade em nós, entender que é um mecanismo de luta e fuga, e não que é algo que pode nos destruir. Entendendo que eu estou caindo, observando o meu humor, eu posso identificar pensamentos automáticos, e aí o que eu faço com isso? Obviamente que primeiro eu vou me conectar ao circuito da sensação para trazer para a linha de base a minha mente, minha respiração, ok. Mas assim que trago para a linha de base, eu preciso exercitar essa prática de TCC, que é testando os seus pensamentos, esses 11 passos, que nada mais é do que reestruturação cognitiva. E aí você vai trazer um pensamento mais adaptativo para o lugar desse pensamento disfuncional. E fazendo essa nova conexão neural, repetidas vezes, você vai desprender-se de um padrão nocivo que você carrega. A maioria das pessoas ansiosas e depressivas carregam padrões nocivos de pensar e acham que e mesmo quem não sofre disso, a maioria das pessoas inteligentes, inclusive, carregam padrões nocivos de pensamentos, erros cognitivos e acham que não tem jeito. Sim, tem. Assista a aula que nós trabalhamos testando seus pensamentos no Jornada Mochila Cheia, que você vai aprender e exercitar novos padrões saudáveis. Então, nós vimos 4 fatores. Olha como não é simplesmente não está funcionando, né? É fácil a gente falar não está funcionando e largar a mão do nosso bem-estar. A gente tem mais facilidade para largar a mão do nosso bem-estar do que do outro. Pode parar para pensar. Então, não faça isso. Não abra mão do seu bem-estar. Não abra mão da sua saúde mental. Não abra mão da sua consciência, que é o seu bem mais precioso. 5º ponto, verifique sua sobrecarga emocional. E aqui é um ponto fundamental. Talvez não esteja funcionando porque eu estou justamente na quebra de habilidade que nós vimos no encontro passado. Então, se você não assistiu, assista essa aula para entender. Pode ser que eu esteja num ponto de quebra de habilidade e aí eu preciso trabalhar de uma forma diferente para que eu saia desse ponto. Em 6º lugar, não menos importante, verifique a presença de mitos que atrapalham. Então, mitos sobre emoções são extremamente presentes para quem sofre com alta vulnerabilidade emocional. Ela não percebe, porque ela ainda não foi psicoeducada sobre esses mitos, e esses mitos, como a própria palavra fala, ela tem força de verdade. Nós fizemos uma aula, fatos e mitos sobre emoções, tá? No Jornada gravada aí, não falta material para você. Então, identifique qual é o mito que está na minha mente agora, que eu estou ruminando, que está impedindo que eu faça o que é efetivo, que eu use a ferramenta, enfim, qual é o mito? E com esse mito eu vou reestruturar e trazer um pensamento mais adaptativo. E eu vou sair dessa condição. Então, essa ferramenta não está funcionando para que você prove, não para os outros, mas para você mesmo, que sim funciona. Basta você, com atenção plena, com esforço, com dedicação, pedindo ajuda se necessário, fazendo uso dos seus recursos e tantas ferramentas que a gente viu. Vamos então passar agora, lembrar que, só uma lembrança que eu estava sinalizando para vocês, que a análise do comportamento, ela pode ser feita por essa ferramenta para ajudar aqui em DBT, né, que nos ajuda a descobrir as causas e planejar a resolução de problemas. Então, primeira coisa, eu vou descobrir as causas, para que eu possa, então, planejar resolução de problemas através do uso de ferramentas, através de ações que nós já estudamos. Aqui é só para você lembrar, para que você possa, se tem dúvida, assistir a aula, quantas vezes necessário for, tirar suas dúvidas, fazer o exercício e colocar em prática essa maravilhosa ferramenta. Vamos agora falar da nossa última ferramenta, análise Missing Link. Uau! A gente vai fazer uma análise e a gente vai ver a conversa desses links. O que pode estar por trás do fracasso do uso da minha ferramenta? De eu entender que para todo mundo dá certo, mas para mim não dá? De eu abrir mão de tudo isso que eu me dediquei? O que pode estar por trás? Então vamos passo a passo aqui agora.
Faça as seguintes perguntas para compreender como e por que um comportamento efetivo necessário ou esperado não ocorreu. Você precisa se fazer perguntas. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Eu vou lançar perguntas. A ferramenta é composta de questionamentos que você faz para você mesma, para você mesmo, e após as respostas que você tem, você é levado ao nível de outros questionamentos que vão esclarecer e você vai conseguir chegar a uma atitude proativa em favor da sua saúde mental, da sua regulação emocional. Primeira pergunta de análise nesse link. Você sabia qual era o comportamento efetivo, necessário ou esperado para aquela situação problema? Você sabia? Primeira pergunta. Exemplo, qual tarefa de casa foi dada, se você faltou com a entrega da tarefa no seu treinamento, quais habilidades usar, se você estava diante de uma solução de problemas e você não sabia que habilidade usar, ou enfim. Sabia? Se a resposta para a pergunta 1 é não, não, eu não sabia, você vai se perguntar, o que impediu de eu saber o que era necessário ou esperado? A ferramenta traz as alternativas para nos ajudar. Algumas alternativas como, isso poderia incluir, eu não prestei atenção quando me foi explicado sobre o uso da ferramenta, sobre a ferramenta, sobre o que fazer. As instruções foram pouco claras. Eu não ter recebido as instruções. Eu fiquei muito sobrecarregado. Eu não consegui processar as informações, ou outras situações. Veja que nós estamos levantando possibilidades de situações que podem ter impedido de eu saber o que era necessário e esperado fazer naquela situação. Se essa foi a sua resposta, resolva o que atrapalhou. Por exemplo, você pode se esforçar para prestar mais atenção, você pode pedir esclarecimento quando não entender as instruções, você pode chamar outras pessoas para lhe ajudar, e isso tem a ver, gente, em quebra do nosso orgulho, que não ajuda em nada. Então a gente precisa trabalhar a nossa mansidão, humildade, e deixar o orgulho de lado para a gente poder crescer e desenvolver emocionalmente. A gente pode procurar informações e outras possibilidades, vocês podem pensar aí a respeito disso. Agora, se a resposta para a pergunta 1 é sim, pergunte a si mesmo. Eu estava disposto a realizar o comportamento efetivo necessário ou esperado? Então, se você não lembra da pergunta, eu já estou habituado, eu vou voltar lá só para vocês entenderem. Você sabia qual era o comportamento efetivo, necessário e esperado? E agora eu estou dizendo que sim. E aí vem uma outra pergunta. Eu sabia, mas eu estava disposto a realizar o comportamento efetivo, necessário e esperado? Porque uma coisa é saber, outra coisa é eu estar disposto. Inclusive, estar disposto é uma ferramenta que vimos aqui e que é definitivamente necessária para qualquer mudança. Então, se a resposta para a pergunta 2 é não, pergunte: o que atrapalhou estar disposto para realizar o comportamento efetivo? Isso pode incluir a falta de disposição, propriamente dita, sentir-se inadequado, sentir-se desmoralizado. Você precisa descrever. Nós estamos fazendo exercício de aceitação radical, de descrição, para que a gente possa, então, fazer o que é efetivo para mudar. Então, o primeiro passo é aceitar radicalmente, identificar, descrever. Então, olha lá, se eu não estava disposto, eu preciso o quê? Resolver o que atrapalhou estar disposto. Então, eu posso, por exemplo, praticar aceitação radical, identificar os prós e contras, praticar ação oposta ou outra ferramenta. Até sinalizei aqui os infográficos, o cartão lembrete que o Jornada Mochila Cheia preparou para facilitar seu treinamento. Todo o treinamento está traduzido em materiais digitais para lhe ajudar. Vamos continuar. E se a resposta para aquela pergunta, se eu estava é sim, pergunte a si mesmo. A ideia de realizar o comportamento efetivo necessário ou esperado alguma vez lhe ocorreu? Então eu estava até disposta, sabia o que fazer, mas será que me ocorreu fazer de fato o que era efetivo? Então, se a resposta para a pergunta 3 é não, não me ocorreu. Como fazer o pensamento de realizar os comportamentos efetivos ocorrer? Como é que eu posso fazer o pensamento de realizar o que é efetivo ocorrer? E aí a gente tem alternativas também. Eu posso
colocar isso no meu calendário, agendar para fazer, né? Eu posso programar o despertador para tocar, eu posso acessar meu caderno digital de habilidades, caderno Jornada Mochila Cheia, que ali eu tenho facilmente a ferramenta que me ajuda a ver os passos que eu preciso, a monitorar, a registrar. Eu posso praticar a habilidade antecipe, lembra do planejamento proativo? Eu posso praticar a habilidade construindo maestria, para desenvolver maestria daquela habilidade. Então, eu posso colocar o pensamento, olha aqui, ó, de realizar o comportamento efetivo, fazendo uso dessas alternativas. Então, a análise Micilin vai me dando possibilidades de perceber o que eu posso fazer de efetivo que eu não fiz, e analisar o porquê. Agora, se a resposta para a pergunta 3 é sim, vem a pergunta 4. O que me impediu de realizar o comportamento efetivo necessário ou esperado imediatamente? Ah, eu sabia o que era para fazer, eu estava disposta, mas o que me impediu? Então, pode acontecer da gente procrastinar, ou seja, da gente adiar. Pode acontecer de eu continuar a procrastinar. Pode acontecer de eu não estar com vontade de eu falar isso, de eu esquecer de como fazer o que era necessário, de eu pensar que ninguém se importaria mesmo se eu fizesse, não ia mudar em nada, de eu pensar que ninguém descobriria mesmo. Por que eu não fiz o que era efetivo fazer? Eu preciso primeiro identificar, tomar consciência, trazer a consciência. Então eu preciso resolver. Então, como é que eu resolvo o que atrapalhou de eu ser efetiva? Como é que eu resolvo? Aqui eu trago algumas alternativas que a DBT nos orienta. Eu posso definir uma recompensa para fazer o que é esperado, por isso eu trouxe para vocês aulas sobre reforço, praticar ação oposta, identificar prós e contras. Então vocês já conhecem as ferramentas, já têm disponível e podem voltar, refletir de novo, quantas vezes necessário for, porque memorizar, consolidar o aprendizado exige treino, repetição. Não há como a gente aprender se a gente não repita, a não ser que a gente sofra um forte impacto emocional, que é uma outra via de memorização muito evidente, quando a gente sofre um trauma, né, um forte impacto emocional. Mas, de um modo geral, a via de aprendizado, de memorização, é precisa da atenção, da função executiva, né, da atenção, e precisa da repetição. Por isso que tem tarefa de casa na escola, por isso que a gente fala em treinamento, porque a gente repete para a gente ganhar a maestria, até que se torne orgânico, que a gente saiba o que fazer. Então tá aí, gente, o recurso para treino, as 2 páginas do infográfico, análise Missing Link para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas ferramentas, o Jornada Mochila Cheia. Nós passamos desde o início do nosso treinamento, nós abrimos as habilidades socioemocionais, esse treino de habilidades, o Jornada Mochila Cheia. Depois a gente passou para as habilidades de mente e comportamento, vimos todas aquelas ferramentas, vimos as ferramentas de mindfulness, e a cada medalha apresentada simboliza que você já é portador de todas essas ferramentas e deve treinar e fazer uso delas com muita sabedoria. Em seguida a gente viu efetividade interpessoal, tá aí a medalha de efetividade interpessoal. Eu estou mostrando para vocês porque esse é um recurso de incentivo no processo. Muitas pessoas em treinamento caem no equívoco de dar o reforço no final do processo. E o cérebro da gente, ele é muito motivado por pequenas recompensas. Então, essas medalhas, elas incentivam o seu trainee, ela incentiva o seu cliente, o seu aluno, o membro da sua equipe, a seguir, a se engajar no treinamento, porque ele já está em processo e já está recebendo o seu reforço, tá? Vimos aí regulação emocional e, por fim, a última medalha que fecha o nosso treinamento, Jornada Mochila Cheia, ok? Eu quero dizer para vocês agora, no final dessa live, aquilo que prometi. Lá na plataforma QIFI, eu já deixei disponível todo esse treinamento. Eu vou mostrar lá na plataforma, eu vou entrar na plataforma para que vocês
conheçam em primeira mão aqui a nossa biblioteca digital Jornada Mochila Cheia. Então vai apresentar para vocês essa carinha aqui. E o que a gente tem aqui? A gente tem vários banners aqui de todos os módulos, medalhas, monitoramentos, certificado que você só vai precisar alterar os seus dados aí, caderno digital disponível para baixar e compartilhar, e extras. Aqui nos extras é uma seção que vocês vão ter vídeos, aulas que eu explico para ajudar você que está fazendo treinamento e para ajudar você que vai dar treinamento, tá? Então esse material não é só para quem vai dar treinamento, é para você também que está aqui nesse grupo seleto hoje, que está aqui no meu grupo do Meet, para que você possa treinar suas habilidades, acessar tudo. Seja muito bem-vindo ao Jornada Mochila Cheia. Eu sou Simone Brandão e é com muita alegria que eu quero te apresentar como tudo funciona aqui na plataforma. No seu lado direito, você vai encontrar organizado intencionalmente todos os nossos recursos. Me acompanhe aqui nesse vídeo e perceba como tudo aqui foi preparado detalhadamente para facilitar a sua prática clínica e o aprendizado dos seus clientes. Olá, eu sou Simone Brandão e quando você clicar no link de sua preferência da apresentação, esse link vai te direcionar para o Canva e aí você vai poder fazer as alterações que estão ali abertas para você. Como, por exemplo, você vai poder mudar aqui, colocar a sua logo. Eu vou fazer uma sugestão, mas é só uma sugestão. Se você ainda não tem muita prática em treinamento, é importante você lembrar como que vai ser assimilado esse conceito, esse conteúdo na cabeça do seu cliente. Então, por isso, os recursos foram preparados em uma determinada ordem aqui. Nós temos os slides, como você pode ver, com conteúdo. Ao final deles, eu já sinalizo os recursos para treino que serão tratados nos próximos slides, e aí sim depois são entregues esses recursos. A minha sugestão é que você sempre, logicamente, depois de fazer o acolhimento, a sua dinâmica, você apresente o conteúdo com o uso dos recursos. Os slides recurso para treino são o segundo passo no momento do seu treinamento. Eu aconselho você, após fazer a apresentação da habilidade ou da introdução daquele módulo, você lançar mão desse recurso, desses slides. Aqui eu coloquei o recurso para treino do cliente, ampliado, para que você possa explicar com mais atenção, com mais cuidado e voltar quantas vezes preciso for. Então a gente vai caminhando passo a passo no recurso, tirando as dúvidas dos nossos clientes e ao final a gente lembra que ele vai poder lançar mão dos recursos para o treino, do cartão lembrete e do infográfico. O passo 3 é a entrega do infográfico ao nosso cliente. Após você apresentar a habilidade, apresentar os slides do recurso para o treino, enfim, você vai entregar o recurso para o seu cliente. Esse é o infográfico. Certifique-se que ele entendeu, passo a passo, antes de entregar. E aí, então, você lembra, use durante essa semana, treine essa habilidade. Como TIC, tarefa interpessoal de casa. Além do infográfico, você também ajuda com o cartão lembrete, que é um passo além, é o passo 4, é o resumo do resumo. É uma memória, é um lembrete, um post-it para o seu cliente, para ajudá-lo a consolidar o aprendizado apresentado por você. Abaixo da imagem do recurso, você vai encontrar 3 links de cores, são opções para que você baixe, coloque sua logo e compartilhe com seu cliente. Tanto os infográficos como os cartões lembretes estão disponíveis nas cores verde, nude e branco. E claro, nossa cereja do bolo, o caderno digital Jornada Mochila Cheia. Basta você clicar aí no ícone no PDF, baixar e compartilhar com seu cliente para que o seu treino seja ainda mais efetivo. E lá no final das orientações gerais, eu deixei um slide especial para você personalizar com os seus dados. Aqui você vai conseguir alterar sua foto, o seu telefone e as suas informações profissionais. E ainda tem uma surpresa lá embaixo.
extras para você. São vídeos meus que eu separei com carinho para contribuir ainda mais na sua jornada profissional. Que Deus abençoe todas as suas sessões e treinamentos. Eu vou abrir aqui a minha página. Essa página que eu estou abrindo é a página da Estimare. E eu vou direto para o Jornada Mochila Cheia. Tá? Aqui tem um vídeo explicando os materiais. Vocês assistiram o vídeo, depois se quiser passeia na página. Mas eu quero ir direto. Decidi comprar. E aí você vai clicar aqui e vai levar você para a página da QIFI. E aqui é que eu quero mostrar um detalhezinho que só vai estar liberado esse mês. Tudo, 250 ferramentas e tudo mais, R$ 197. Não paga uma sessão. Mas não para por aí. Olha o que está acontecendo esse mês. Isso é um presentão de Natal. E aí, olha para quanto foi. R$ 59,10 com todo esse pacote, só nesse mês de dezembro, liberado para quem usar o cupom JMC70, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade que a gente está liberando aqui da Estimare. Espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que você possa fazer muito bom uso, porque esse é um trabalho, é uma missão, na verdade, que eu entendi, a psicologia para o reino, a gente poder contribuir e fazer de uma forma que seja acessível, ajudar profissionais, ajudar a comunidade a desenvolver habilidades socioemocionais. Quero deixar um beijo grande e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês que me acompanharam durante esse ano, fizeram parte do treinamento, muito obrigada. O retorno de vocês assim só me enche de alegria e disposição para continuar. Vem muito mais em 2026. Beijo grande e até mais.